Hoje é sábado, 29 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Quais os adversários do Botafogo têm a tabela mais difícil? Quem vai dar mais trabalho para o Alvinegro nessa reta final? Vou analisar os favoritos às 3 vagas da Libertadores da América e vamos chegar aqui em um denominador comum. Quem tem a tabela mais fácil? Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Vou colocar claro aqui na tela para a gente acompanhar as tabelinhas dos times aqui, para a gente ter uma noção nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Eu vou ficar piquititito novamente, vou colocar a tabela aqui do Campeonato Brasileiro maior para a gente poder analisar os adversários de cada time. Menorzinho e a tabela já está aqui, a tabela do Google, para a gente poder acompanhar. Vamos aqui começar com o Atlético Paranaense, que fará hoje a final da Copa Libertadores. Se o Furacão conseguir o título da Libertadores, isso tudo que eu vou falar agora estará jogado no ralo, porque a equipe já estará classificada de maneira direta para a principal competição do continente. Caso não vença, o Furacão terá que disputar os últimos jogos do Campeonato Brasileiro para consolidar uma vaga ou até mesmo sair, porque hoje está empatado com o Atlético Mineiro com 51 pontos, atrás do São Paulo, ali a 1 ponto atrás à frente do São Paulo, perdão, está ali a 4 pontos do Botafogo, sendo que acontecerá um confronto direto entre as equipes. Então o Atlético Paranaense, que algumas rodadas estava tranquilão, hoje não está mais. Vamos aqui ver os últimos jogos do Furacão no Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense e Goiás, jogo quarta-feira lá na Arena da Baixada. Esse é um jogo que, se o Furacão não ganhar a Copa Libertadores, pode ter uma pressão muito grande de seus torcedores. E o Goiás do Jair Ventura é sempre chato jogando fora de casa, com as linhas baixas, buscando o contra-ataque. Na sequência, no sábado, Internacional e Atlético Paranaense. O time do Mano Menezes sabe como ninguém jogar jogos assim. Então, o Furacão entra como time ali, com a tabela mais complicada. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O time do Dragão estará ali jogando as suas últimas fichas para ficar na Série A e tem sido um adversário bem complicado para todas as equipes. Veja o que aconteceu no São Paulo, né? Lutou ali, o Felipe Alves fez várias grandes defesas e o gol da vitória do Tricolor aconteceu no último lance por uma infelicidade do Renan. Então, um jogo complicado para o Atlético Paranaense. E na última rodada, Botafogo, lá na Arena da Baixada. Então serão 2 jogos dentro e 2 fora de casa. Sendo que um dos jogos em casa é contra o adversário direto. A gente pode colocar o Goiás também, que tem uma partida a menos contra o Corinthians. Se vencer esse jogo, pode até mesmo sonhar com uma vaga na Libertadores. Mas o Atlético Paranaense tem uma tabela bem complicada. Não coloco como fácil. E olha, não me surpreenderia se o Atlético Paranaense não ganhar nenhum desses 4 jogos. Não é nada de outro mundo, até mesmo pelos adversários que o time do Filipão vai enfrentar. E não está jogando futebol redondinho. Se eles não ganharem a Libertadores hoje, tomara que ganhem, vão sofrer e muito nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar aqui outra equipe, vamos pegar aqui agora o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro tem aqui nas suas últimas 4 partidas. São Paulo, confronto direto no Morumbi. Botafogo, confronto direto no Mineirão. Cuiabá, o jogo mais fácil do Atlético Mineiro. E na última rodada, o Corinthians. 2 jogos em casa, 2 jogos fora. Os 2 jogos em casa, um confronto direto contra o Botafogo e outro contra o Cuiabá, que está brigando para ficar na primeira divisão. E 2 jogos fora contra equipes paulistas. Corinthians, muito provavelmente na última rodada, já estará classificado para a Copa Libertadores, mas deve ser aquele jogo em que a equipe do Vitor Pereira deve levar bem a sério, porque é o último jogo do ano, o último jogo da temporada, não vai entregar fácil uma vitória para o Galo. E tem ali São Paulo e Atlético Mineiro, um confronto de 2 equipes que estão ali na busca por uma vaga na Libertadores, um jogo que tem tudo para terminar empatado, essa partida lá no estádio do Morumbi. O Galo tem 51 pontos, Furacão tem 51, todos estão falando ali com 54, 55 pontos, uma equipe consiga uma vaga na Copa Libertadores. 12 pontos em disputa, será que essas equipes conseguirão atingir ali 54, conseguirão mais 4 pontos para eles conseguirem uma vaga na Libertadores? Confrontos complicados. São Paulo, vamos ver como serão os próximos jogos do São Paulo
nessa luta por uma vaga na Copa Libertadores. Atlético Mineiro, na próxima rodada. No sábado, Fluminense e São Paulo. Talvez esse aqui seja o jogo para o tricolor das Laranjeiras garantir a sua vaga na fase de grupos. O São Paulo não costuma ter sorte contra o Fluminense, o Diniz não costuma se dar bem contra o Rogério Ceni. Depois, Internacional lá no Morumbi, o Inter sempre joga bem fora de casa. E para fechar o Campeonato Brasileiro, o Goiás lá no estádio da Serrinha. O Goiás que sempre é chato jogando em casa. O São Paulo também com uma tabela com altíssimo índice de dificuldade. O tricolor vai fazer 2 jogos em casa, mas não são 2 jogos fáceis. Um é contra o Atlético Mineiro e outro contra o Internacional. O São Paulo também vai ter que se superar aqui para conseguir fazer os 5 pontos possíveis, né, para você garantir uma vaga na Copa Libertadores. Uma tabela também bem pesada do tricolor do Morumbi. Vamos ver a tabela do Fortaleza. Palmeiras, jogo do título da equipe do Abel Ferreira, então é uma partida bem complexa. Atlético Goianiense, lá no Castelão, como eu falei anteriormente, o Atlético Goianiense tem jogado bem e é um jogo médio para o Fortaleza. Fortaleza entra como favorito. Depois joga outra consecutiva em casa contra a equipe do Red Bull Bragantino. Jogo acho que é mais simples, porque o Red Bull Bragantino não está jogando bem e vai estar ali já classificado para a Copa Sul-Americana, bem possivelmente. Então esse aqui é o jogo que eu acho que o Fortaleza não tem tanta dificuldade. Eu acho que vai ter mais facilidade, né, colocando entre aspas, contra o Bragantino do que contra o Atlético Goianiense. E fecha o Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Então, pegando a tabela, à exceção do jogo contra o Palmeiras, eu vejo as 3 últimas partidas do Fortaleza como jogos ganháveis da equipe do Vojvoda. Então, com isso, o Fortaleza poderia fazer mais 9 pontos. É difícil? É. Mas eu vi aqui, pelo que a gente pôde acompanhar, é a tabela mais fácil dessas equipes que eu mostrei aqui para vocês. É o Fortaleza. E o Fortaleza, voltando aqui, não terá nenhum confronto direto, né? Se a gente for analisar a busca aqui por uma vaga na Copa Libertadores. Vamos colocar aqui novamente para a gente acompanhar. O Fortaleza não tem nenhum confronto direto. O Atlético Goianiense não é confronto direto. O Bragantino não é confronto direto. E muito possivelmente o Santos já estará ali um jogo sem ser confronto direto. Então, tabela do Fortaleza é boa nessa reta final. Vou colocar a nossa tabela por último. Vou colocar do América Mineiro, que estaria 1 ponto só. Vai ter na próxima rodada o Internacional, que é um jogo até certo ponto complicado, porque o América não tem vencido jogos em casa, tem tido mais dificuldades de jogar lá no estádio de Independência do que fora, e é um jogo que o Mano Menezes adora, né? Um jogo que ele pode colocar ali as suas linhas mais baixas, jogando no contra-ataque, e isso tem sido um pesadelo para a equipe do Wagner Mancini. Depois, Bragantino, jogo que acontecerá lá em Bragança Paulista, não sabemos como o Bragantino vai lidar com essa partida, é uma incógnita. Palmeiras, já campeão brasileiro no Allianz Parque, não vai jogar de sacanagem, porque não é perfil do Abel Ferreira. E na última rodada, Atlético Goianiense. Colocando desses 4 próximos jogos do América Mineiro, eu acredito que eles entrem como favoritos apenas no jogo contra o Atlético Goianiense. Contra o Bragantino, talvez pelo seu jogo sem Bragança Paulista, o América Mineiro não entre tanto como favorito, apesar que joga bem fora de casa. Tem uma tabela média, uma tabela que não é muito complicada. Tem 2 jogos que são ganháveis para o América Mineiro. Eu coloco o jogo contra o Internacional, uma partida que eles talvez empatem. Bragantino é um jogo que dá para eles vencerem. E na última rodada contra o Atlético Goianiense, depende qual tipo de jogo, qual tipo de motivação o Atlético Goianiense estará dentro de campo. E contra o Palmeiras, eu não acredito que o Palmeiras faça jogo mole contra a equipe lá de Minas Gerais. E a nossa tabela, todo mundo sabe, só repassando aqui para vocês, Botafogo terá Cuiabá, Atlético Mineiro, Santos em casa e Atlético Paranaense fora. 4 jogos. Eu coloco os 2 jogos em casa como partidas ganháveis para o Botafogo. Isso nos daria 53 pontos. E a gente precisaria de mais 3 ali para conseguir uma vaga na Copa Libertadores, até mesmo pegando o que os outros times estão fazendo. Dá para você ganhar do Atlético Mineiro fora de casa? Pelo que o Galo está jogando, sim. E na última rodada contra o Atlético Paranaense? Pode ser uma partida, uma disputa direta por uma vaga na Copa Libertadores. Talvez a Arena da Baixada lotadaça por causa desse jogo. Ou já com o Atlético Paranaense classificado. Esse último jogo do Botafogo é uma incógnita também, porque a gente não sabe como o Furacão estará neste momento. Ou até mesmo como campeão da América.
então ficaria um pouco mais fácil. Estes são os confrontos dos adversários diretos pelo Botafogo para uma vaga, ou para 3 vagas, né, na Copa Libertadores da América. Tá ali, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam de cada uma das tabelas, qual você acha que é mais fácil, qual você acha que é mais difícil. Eu acho que a mais fácil é a do Fortaleza, a do Botafogo entra num índice mediano, a do São Paulo é bem complexa, a do América Mineiro mediana, a do Atlético Mineiro também mediana. Eu acho que das tabelas a mais difícil é a do Atlético Mineiro, é a do São Paulo e a do Furacão também é um pouco complicada. Mas comentem aqui o que vocês acharam e palpitem aí. Quem vai ficar em 6º, 7º e 8º no Campeonato Brasileiro? Quero saber a opinião de vocês. Fortaleça com like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Mais tarde estarei de volta ali entre meio-dia e 2 da tarde com o nosso almoço com o TF e claro, à noite ali por volta das 8, o nosso Noite Alvinegra. Tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Até a próxima, valeu. Beijo pra vocês e fui! Tamo juntos, mais 2 vídeos aqui, assistam.